Salve corredores, está começando para você que assiste pela web mais um quadro Testamos do programa Fôlego, porque hoje sim é sexta-feira, é dia de você conhecer mais um calçado de corrida, esse pode ser o seu próximo parceiro de provas, rodagens e afins. Hoje eu apresento para você um dos campeões de demanda, de pedidos dos viewers que assistem ao Testamos e ao Fôlego pela web. Muita gente me pedindo para a gente revisar o Enigma 4 da Mizuno, que esse tênis está aqui na minha mão. Pedi para a Mizuno, eles mandaram para mim. Eu usei esse tênis no final do ano, testei ele à torto e à direito e agora vou explicar para vocês um pouquinho sobre as virtudes do Enigma 4, as diferenças entre este e o seu modelo anterior, tudo que você quer saber, tudo que você me perguntou pelo YouTube nesses 4 últimos meses, eu vou responder agora. Então não saia daí, está começando mais um quadro Testamos, Mizuno Wave Enigma número 4. Bom, gente, aqui embaixo nos links de tênis já revisados pelo Testamos, pelo programa Fôlego, você encontra, se você desejar, o Wave Enigma número 3, um dos primeiros tênis que a gente fez no Testamos. Esse número foi o terceiro tênis que a gente fez aqui no Testamos. É um tênis que me surpreendeu demais na época, muito porque eu sou um corredor que prefiro calçados um pouquinho mais reduzidos, com menos material agregado, com menos valor de peso agregado do que os grandes tênis de rodagem, e o Enigma é um ícone do mercado, é um tênis de rodagem super conhecido aí, e muito popular entre os corredores, mas ele me surpreendeu justamente por isso, porque ele era um tênis com muito peso agregado, um tênis com muito material e que, ao contrário do que eu imaginava, caiu super bem na minha pisada, eu consegui rodar com conforto, com estabilidade e principalmente não senti demais o peso do calçado do ponto de vista do que ele era e o que ele realmente proporcionou para mim na rodagem. E o Enigma 4 eu fiquei muito curioso para testar e as pessoas me perguntaram bastante, a gente esperou a marca trabalhar os seus calçados que havia a prioridade de serem trabalhados para pedir o Enigma 4. O Enigma 4 segue exatamente a mesma tendência que se apresentava no 3, tem algumas alterações, mas ele continua sendo um tênis de estabilidade, de rodagem segura e bastante conforto. Então vamos falar um pouquinho desse tênis para vocês, e um tênis que continua surpreendendo e vai continuar agradando aos seus corredores fiéis. Bom, vamos falar de tecnologia primeiro. As tecnologias que vocês já conhecem, que os tênis da Mizuno trazem aí de longa data. Tecnologia Euphoric, aquele material que é um EVA que a Mizuno desenvolveu, que é 1/3, 30% mais leve do que os EVAs comuns. É um EVA bastante aerado, que eu gosto bastante, te dá uma absorção de impacto, uma aterrissagem bastante confortável. Esse material Euphoric, ele está aqui, ó, nessa parte azul do tênis, bem acima da placa Wave, que é outra tecnologia patenteada pela Mizuno e que está aqui embaixo. É uma placa de estabilidade que foi redesenhada para esse modelo aqui. O que eles fazem é redesenhar ano a ano para tentar dar um pouquinho mais de retorno de energia, absorção de impacto na parte de estabilidade e depois retornar um pouco mais de energia nas curvaturas que a placa tem, que o novo desenho da placa tem. Formam-se ali sulcos que servem justamente para retornar energia através da absorção do impacto e depois do retorno de energia. Esse redesenho da placa Wave é muito pouco perceptível para quem põe os dois calçados no pé, o Wave Enigma 3 e o Enigma 4, mas a marca passa para a gente que ela está redesenhada, que ela está reposicionada e a gente passa essa informação, apesar de achar que é bastante subjetivo. Bom, o solado continua com as tecnologias, aquela tecnologia X10, que é aquela tecnologia que é onde o seu pé normalmente entra em contato com o asfalto, entra em contato com o terreno, a aterrissagem com o calcanhar, que é a maioria dos corredores tem aterrissagem com o calcanhar, ela tem uma borracha com uma durabilidade um pouquinho maior, que evita a abrasão do seu tênis e garante a durabilidade do material que você está investindo. Afinal de contas, são R$ 499 por este par de tênis do Enigma 4, e você quer que ele dure o tempo que você deseja que ele dure. Então essa tecnologia X10 serve justamente para isso, certo? Uma outra particularidade desse tênis, ele tem um sistema de torção que já é uma marca registrada do Enigma 4, que trabalha com o solado bipartido. Isso é uma coisa que a gente insiste em falar porque muda muito a percepção do viewer e do corredor. Tem muita gente que
se adapta com solado bipartido, outras pessoas não. Mas aí você vê que existe uma placa de solado, uma placa de material de borracha aqui na parte da frente e outra placa independente na parte de trás. As duas são unidas por um sistema de torção que funciona muito bem, que trabalha bem a transição de passada e te dá uma resposta de energia na decolagem bastante interessante. Certo? Então vamos lá, vamos falar dos pontos negativos e pontos positivos do Enigma 4. Pontos negativos do Enigma 4. Vamos começar pela parte ruim. Bom, solado bipartido é uma coisa que eu particularmente não tenho nada contra. Eu gosto do solado bipartido, até porque o sistema de torção, quando ele une as duas partes do solado bipartido, ele proporciona esse movimento, que é você trabalhar independentemente. Você tem que lembrar que o seu pé ele não trabalha uniformemente na sua passada. Tem muita gente que entra com o calcanhar e a parte da frente entra um pouco mais para fora ou entra um pouco mais para dentro. A passada do corredor, normalmente, ela é muito irregular. O solado bipartido, ela pode te ajudar sim a dar uma uniformidade maior à sua passada, mas tem muito corredor que não gosta de solado bipartido e eu recebo esse feedback demais pela web. Ah, solado bipartido eu não consigo me acostumar, não consigo me acostumar. Outra coisa que gera bastante a sensação de falta de segurança na passada é o sistema de torção não ter nenhum tipo de material embaixo. Não tem nenhum tipo de camada protetora do sistema de torção, ou seja, esse é um solado que não é um solado chapado, ele tem duas bases e o sistema de torção fica à mostra. Não é todo mundo que gosta. Eu particularmente não tenho nada contra, mas eu acho que você apostar no solado bipartido, você acaba perdendo alguma fatia, nem que pequena, dos corredores que poderiam abraçar esse calçado como sendo o seu parceiro de prova, certo? Segundo ponto negativo desse tênis, e eu acho que a gente vai parar por aí, é o drop. Continuamos com calçado com 12 milímetros de drop. E apesar das tendências de mercado apontarem aí para a maioria das grandes marcas estarem diminuindo os drops dos tênis, a gente viu isso na Salcon, a gente vê isso até certo ponto na Nike, na Adidas, a gente vê isso na ASICS também. A Mizuno mantém no seu tênis de rodagem, um dos principais tênis de rodagem, 12 milímetros de drop. 12 milímetros de drop é um drop para lá de drop, é muito drop. Então ele não te ajuda a fazer a aterrissagem com o meio pé, ele te força a aterrissar com o calcanhar, é um tênis para quem aterrissa com o calcanhar, e isso é um ponto negativo, até porque a diminuição gradual do drop é uma tendência de mercado e certamente, isso já existem estudos que levantam isso, eu não compro estudo aqui, eu não falo sobre estudos técnicos aqui no Testamos, mas existem estudos que indicam que a diminuição do drop ajuda a evitar lesão. Então, se a tendência inteira do mercado é fazer isso, a Mizuno está perdendo a oportunidade de também diminuir um pouquinho os drops e entregar um produto um pouquinho diferente. Aliás, o terceiro ponto negativo desse tênis é a semelhança com o seu modelo anterior. Por um lado, você vai ter o corredor que é o corredor fiel, que vai abraçar o Enigma 4, porque já usava o Enigma 3, mas por outro lado, se você já não tinha aquele cara no momento da venda do 3, certamente você não vai ter no 4, porque é um tênis exatamente igual ao modelo 3. Vamos para os pontos positivos do Enigma 4. Bom, o primeiro ponto positivo é o visual desse tênis. Eu acho que esse tênis melhorou demais do seu modelo anterior. Quem for olhar o 3, dá uma olhada lá no review que eu fiz, era um tênis, parecia um carro alegórico. E agora ele está chegando com esse visual que é, de acordo com a marca, lembra as noites de Tóquio. E é para lembrar aí que tem uma influência oriental muito bacana. Você consegue ter tênis coloridos nessa linha nova de Enigma que foi lançado, mas você também consegue ter tênis um pouco mais sóbrios, como esse aqui, que eu acho que é um tênis mais bacana. Hoje em dia, a história você tem que agradar todo tipo de corredor. Então, tem corredor que gosta de ser espalhafatoso e outros preferem um calçado um pouco mais comedido. E a história de você oferecer os dois lados da moeda é um ponto positivo para esse calçado. Segundo ponto positivo do Wave Enigma 4 é a estabilidade. E agora eu falo com toda a propriedade. Esta é a grande qualidade deste tênis, a estabilidade. E a placa Wave, ela é a grande responsável por isso. Eu tenho certa restrição à placa Wave. Já falei mal dela aqui, já falei bem dela aqui. O que eu acho realmente é que a placa Wave ela funciona para alguns tipos de calçado. Para esse calçado, ela funciona muito bem. Já achava isso no 3, continuo achando no 4. Primeiro,
por conta do solado ser um solado bipartido, ela faz a união desses solados de uma maneira estável, faz com que você vibre menos e faz com que você tenha menos irregularidade na transição de passado. Então, a placa Wave nesse calçado funciona muito bem, ao contrário de outros calçados da Mizuno, e que eu acho que talvez a ausência da placa Wave em outros calçados ajudassem a te dar mais retorno de energia. Mas nesse caso, a grande qualidade do Enigma 4 é a estabilidade, e o grande responsável por isso é a placa Wave. O segundo ponto positivo desse tênis é o conforto. Uma superposição de tecido muito eficiente, principalmente na parte de trás e na parte do contraforte, aliado a um material plástico que tem aqui atrás, que faz com que o contraforte estabeleça uma espécie de berço para o seu calcanhar, faz com que esse tênis seja extremamente confortável e, apesar disso, não deixe de respirar. Você não tem um mesh muito grosso, o mesh da frente é um mesh fino e super competente do ponto de vista de ventilar o seu pé. Certo? Essas foram as minhas impressões sobre o Mizuno Wave Enigma 4. É um tênis super pedido, super requisitado, super bem avaliado pelos corredores, que tem pontos com características muito marcantes, mas que acima de tudo é um ícone do mercado. Espero que vocês tenham gostado. Sexta-feira que vem tem mais Testamos. Não saia daí, fique ligado. Sempre, toda sexta, um calçado novo para você. Obrigado, grande abraço, até a próxima. Tchau. Gostou do programa? Tem um botãozinho aqui embaixo que está escrito inscreva-se. Se você não tem conta no YouTube, entra, faz um e-mail do Gmail, ou então cadastra seu e-mail, abre uma conta no YouTube, que é bacana porque você pode se inscrever nos canais que você mais gosta. Se você gostou do canal do Fôlego, vai lá, inscreva-se, que toda semana, na segunda-feira tem um episódio novo do programa e na sexta-feira tem um Testamos. Toda semana um tênis novo que a gente apresenta para você. Então vai lá, inscreva-se no canal, faça parte dessa família que é voltada para a corrida, que gosta de produtos para corrida e fique sabendo toda semana das novidades desse mercado que a gente entrega de bandeja para você, certo? Valeu, grande abraço e tchau!